Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam no nosso coração, no coração de cada um de vocês aqui. Antes de iniciar, nós vamos fazer uma oração. Eu queria convidar você a cumprimentar o seu irmão que está do lado aí, né? Desejando um feliz sábado, né? Para que ele é muito especial para você. E que ele não pode faltar lá no céu, né? Nós precisamos nos encontrar no céu, né? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de acordar mais uma manhã, Senhor. Tanta gente quis acordar nesta manhã e não teve esse privilégio, Senhor. Mais uma vez eu lhe peço que o Senhor possa me usar nesta manhã, Senhor. Eu sou indigno de estar na Tua presença, mas o Senhor me escolheu para estar aqui, Senhor. Então me dê o Teu Espírito Santo, Senhor, para que tudo que eu falar aqui seja exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Senhor, eu tenho certeza que tem gente que precisa ter o coração transformado aqui nesta manhã, Senhor. Tem gente que precisa ser curada aqui nesta manhã. Tem dificuldades aqui nesta manhã, Senhor. Eu não sei quem são essas pessoas, mas desde já que o Senhor possa colocar o Teu anjo acampado do lado de cada uma delas, Senhor, para que nós possamos sair daqui verdadeiramente transformados, Senhor. Senhor, assim como um dia o Senhor teve misericórdia de me tirar das trevas e me trazer para a luz, por favor, Senhor, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Senhor, perdoa as nossas falhas, em especial os meus pecados, em nome e por amor de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 em diante. Obrigado, meu irmão. Amém? Marcos 5, 21 tem um título aí que fala o quê? O pedido de Jairo, né? Jairo era um pai que estava muito aflito, né? A sua filha estava passando mal, ela estava prestes a morrer. E Jairo teve o desejo de procurar Jesus, né? Ele sabia que Jesus poderia curar a filha dele, restaurar a saúde da filha dele. Então, nesse contexto aqui, Jesus já está vindo da cura de um endemoniado, né? De Gerazeno. E a hora que Jesus passa para o outro lado da margem, Jairo vai ao seu encontro, né? E no verso 21 fala assim, ó. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afligiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está a morrer. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então Jesus foi com Jairo, né? E no meio do caminho, no verso 23 aí, tá falando assim, que uma grande multidão seguia, comprimindo, outras traduções a falar que estava seguindo, apertando, né? Então Jesus estava a caminho da casa de Jairo, uma grande multidão estava acompanhando Jesus, apertando Jesus. Imagina que fuzuê que estava, né? Que tanto de gente apertando Jesus. Jairo com Jesus, doido para chegar em casa, doido para Jesus chegar na casa dele para curar a filha dele. Mas Jesus não poderia passar por aquele lugar, porque ali tinha uma mulher que ela estava enferma há mais de 12 anos, né? A Bíblia fala que ela estava enferma há 12 anos e ela estava com fluxo de sangue. Aconteceu, no verso 23, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos. Tendo despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, vindo a piorar, ou indo a piorar, né? Interessante que essa mulher provavelmente era uma mulher bem sucedida, porque a Bíblia está falando que ela se desfez da sua riqueza para tentar alcançar a cura, né? E muitas das vezes é a gente assim, né? Muitas vezes a gente entrega a nossa vida na mão dos médicos, dos enfermeiros, e gasta nosso tempo, tudo com aquilo ali, e a cura às vezes não está ali. Não que os médicos não tenham poder de curar as pessoas, né? Deus usa os médicos como instrumento, mas a nossa esperança, ela não pode estar nos médicos, né? E depois que essa mulher perdeu tudo, só sobrava Jesus, né? Aí no verso 27, fala assim, ó. Tendo a fama de Jesus vindo por trás dele,
entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas tocar na veste dele, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentindo no seu corpo, está curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minhas vestes? Respondendo-lhes seus discípulos: vês a multidão que te aperta? Quem me tocou? Então, Jesus estava no meio da multidão ali e Jesus sentiu o poder saindo dele. Aquela mulher teve tanta fé que ela imaginou: se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela arriscou tudo ali que ela tinha, tocou na veste de Jesus, foi curada e Jesus sentiu também que saiu o poder dele, né? E Jesus perguntou: quem tocou, né? Agora imagina a situação, que é tanta gente apertando Jesus, como que a gente ia descobrir quem tocou em Jesus naquela meio da multidão, né? No verso 32 fala assim, ó: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-te toda a verdade. E ele disse: filha, vá, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e fique livre do teu mal. Então Jairo estava acompanhando tudo isso, né? E ele viu esse milagre de Jesus. Mas enquanto Jesus estava falando com essa mulher, veio os funcionários de Jairo, no verso 35, e fala assim: falava ainda quando chegava alguns da sua casa, do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir atrás a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente crês. O que a gente pode tirar aqui de um grande exemplo, né? Que muitas vezes a gente fica temendo, né? A gente fica com medo das coisas que vão acontecer na nossa vida, na nossa família, mas Jesus pede pra gente o quê? Crer. Contudo, não permitiu-se alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Então Jesus chamou somente Pedro, Tiago e João para ir na casa de Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Que pergunta, né? A pessoa está morta, geralmente a pessoa vai fazer o quê? Chorar, né? Murmurar. E Jesus fez a pergunta para ele, para toda aquela multidão que estava ali, perguntando: por que vocês estão chorando, né? No verso 40, falam que o quê? E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: talai comigo. Que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Que contraste, né? Já pararam para analisar essa história? Aquela mulher tinha uma enfermidade há quantos anos? 12 anos. E a filha de Jairo tinha quanto? 12 anos. Ou seja, uma mulher sofria durante 12 anos. A Bíblia não relata se a filha de Jairo também sofreu durante 12 anos. Não tem esse relato que a menina estava doente há mais de 12 anos. Só relata que ela estava para morrer naquele dia, né? Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-se expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a comer a menina, né? Duas histórias, mais um personagem, né? Jesus, né? E Jesus, ele está disposto a nos curar nesta manhã, né? Basta apenas a gente o quê? Crer. Crer e ele vai fazer uma maravilha em nossas vidas. Essa história, toda vez que eu escuto essa história, eu me lembro muito de uma história que eu não poderia deixar de contar, né? Vocês me desculpem, já vou adiantar. Se eu chorar, vocês desculpem as lágrimas aí, mas eu não posso cansar de falar sobre as misericórdias que Jesus tem feito na minha família, na minha vida.
E nessa manhã não pode ser diferente, né? Hoje eu trouxe até o papelzinho, viu, gente? Eu e a Tânia, nós somos casados há 19 anos, né? E todo casal tem os planos de ter o quê? Um filho, né? É o sonho de todo casal ter uma criança, né? E há 14 anos atrás, a Tânia engravidou, né? Ficou grávida do Miguel. E a gente ficou muito feliz, que a gente queria muito ter um filho. E nós fomos fazer o acompanhamento, o ultrassom, esses exames. E chegou num dia que teve um exame que chamava morfológico, que olha todos os órgãos da criança, né? E nesse exame, eu lembro que a gente foi no hospital lá no centro e um doutor que chama doutor Lucas, ele foi fazer um ultrassom. E eu lembro que mexeu demais na barriga da Tânia, ficava olhando a barriga da Tânia, olhando e olhando. Eu pensei assim, tem alguma coisa de errado, né? Que esse médico só olha na região do coração ali. Mas não falei nada com a Tânia, não. E a Tânia olhava pra mim, angustiada. Eu falei, calma, tá tranquilo, isso demora mesmo, pode ficar tranquilo. E eu lembro que aquele médico pediu pra gente voltar no outro dia, que tinha achado uma anomalia no coração do Miguel. Mas imagina, o médico falou com a gente assim, vocês voltam no outro dia, mas fica tranquilo. Como que a gente vai ficar tranquilo, sendo que o médico falou que tinha um problema no coração do nosso filho, né? E eu lembro que no outro dia nós voltamos, aquele tanto de médico ali em meio a Tânia, olhando a barriga da Tânia, e descobriram ali que o Miguel ele tinha um problema no coração que chama hipoplasia do ventrículo esquerdo. Essa é uma doença é a doença mais grave que um coração pode ter. É essa doença que o Miguel ia ter. E eu lembro que naquele dia eu saí daquele hospital atordoado, a Tânia também saiu muito atordoado. E eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Jesus. Mas a Tânia sim conhecia Jesus. E eu lembro que a Tânia começou a orar em prol disso, né? Para que Deus pudesse mostrar o que a gente devia fazer, a decisão que a gente devia tomar. E eu lembro que nós fomos na obstetra e a obstetra falou com a Tânia com essas palavras: ó, seu filho vai nascer, vai ficar ligado numa máquina durante, se muito, uma semana e vai vir a morrer. Não tem jeito para ele, não. Só tem uma solução. Se haver a aorta dele crescer, pode ser que tem como fazer uma cirurgia. E eu lembro que eu mesmo na minha incredulidade, eu tinha certeza que o Miguel não ia passar por nenhuma cirurgia. Eu falava com a Tânia, calma que Deus vai curar o Miguel na barriga dele. O tempo passou e o tratamento só dessa cardiopatia era só lá em São Paulo. E a gente era recém-casado, a gente tinha uns 5 anos de casado. Se eu precisasse vender uma bicicleta para fazer o tratamento do Miguel, eu não tinha como vender a bicicleta, porque eu não tinha bicicleta para vender. Não tinha nada para que eu pudesse colocar no tratamento do meu filho. E eu lembro que a Tânia trabalhava numa empresa, e essa empresa fez um plano de saúde nacional. E a empresa é só lá em Belo Horizonte. Não justifica a empresa fazer um plano de saúde nacional para um funcionário que vive em Belo Horizonte, né? Mas a empresa fez esse plano para a Tânia. E a Tânia começou a pesquisar sobre o tratamento dessa doença que chama hipoplasia do ventrículo esquerdo. Achou um médico lá em São Paulo que chama Dr. José Pedro Silva. E eu lembro que a gente precisava fazer uma consulta com esse médico. A consulta na época era R$ 800. Era como se fosse hoje uns 3 salários mínimos. Eu lembro que eu não tinha um dinheiro para pagar essa consulta, mas com muita luta nós conseguimos juntar. A empresa que a Tânia trabalhou deu 2 passagens para a gente ir e voltar. Essa empresa nos ajudou muito, mas muito mesmo. E eu lembro que nós chegamos nesse consultório desse médico, um senhor, eu lembro que é um senhor meio oriental, e eu lembro que ele abotoava a camisa toda torta e começou, tipo, ao contrário, o botão, aquele senhor com óculos embaixo, sentado na mesa. Eu entrei na sala daquele médico e a Tânia toda hora falando comigo para perguntar qual era o preço do tratamento, né? Porque só fazia o tratamento particular. E eu pensava, né? Como que eu vou perguntar pro médico qual é o preço do tratamento, sendo que eu não tenho dinheiro para pagar? Não tem como eu fazer essa pergunta, né? Se o médico falar que é R$ 500, eu não vou ter os R$ 500 para pagar. E eu lembro que nós entramos naquela sala, que o médico me tratou com muita educação, tratou a Tânia com muita educação e foi conversando com a gente, conversando. Eu lembro que em uma certa hora a Tânia me apertava e falava assim, pergunta para ele quanto que vai ser, quanto que vai ser, quanto que vai ser. Eu não perguntei. A Tânia tomou a iniciativa e perguntou, nós queremos saber qual que é o valor desse tratamento. E eu lembro que aquele médico olhou no fundo do meu olho e eu acho que eu nunca vi um olhar daquele jeito, que foi no fundo da minha alma. E ele falou assim, eu tô vendo que vocês estão começando a vida agora, e vocês têm plano de saúde? Eu vou fazer tudo pelo plano de saúde. Eu não costumo fazer isso para ninguém, mas eu vou fazer para vocês pelo plano de saúde. Vocês não vão precisar de pagar nada. Se vocês tiverem o plano de saúde, eu vou fazer o tratamento todo pelo plano de saúde.
E ali eu pude ver o agir de Deus em nossas vidas a partir daquele momento ali. E a Tânia teve que ir para São Paulo. A Tânia ficou lá em São Paulo. O Miguel nasceu em São Paulo. E chegou o dia que o Miguel nasceu. O Miguel não poderia nascer de parto normal, tinha que ser uma cesariana. E a Tânia fez a cesariana numa terça-feira. Eu lembro que era uma noite chuvosa, estava chovendo bastante. E o Miguel nasceu. Eu só pude pegar o Miguel no braço, que é essa primeira foto, olha ali pra vocês verem. Esse foi o dia que o Miguel nasceu. Isso foi na sala de cirurgia, quando a Tânia ganhou o Miguel. Eu lembro que eu pedi à enfermeira pra me pegar o Miguel por um momento, que ele... Ali, a hora que ela tomou ele do meu braço ali, ela colocou ele na incubadora e desceu com ele pro CTI, pra UTI. Porque ele precisava de fazer uma cirurgia, no máximo em 48 horas. Uma cirurgia que ia tirar o coraçãozinho dele do peito dele. Imagina pra você ver, o tamanhozinho da criança. O coraçãozinho é como se fosse um coração do tamanho de uma galinha, mais ou menos, pela proporção da criança, né? Eu lembro que aquela foto ali foi o único momento que eu pude pegar o Miguel nos braços. Foi coisa de... eu acho que se durou muito, foi uns 20 segundos mais ou menos que eu peguei o Miguel no braço, dei um beijinho nele, e a enfermeira tirou essa foto, e ele foi pra UTI. Eu lembro que isso era mais ou menos por volta de umas 8h20 da noite. E eu agarrei naquele carrinho da incubadora e falei, eu vou aonde que esse carrinho foi, eu vou, né? Eu não vou largar esse menino não, eu vou ficar perto dele, que eu não posso largar aí não. Eu lembro que aquele carrinho desceu pelos hospitais afora e foi descendo. Eu lembro que chegou na porta da UTI, e aquela enfermeira falou comigo assim, a partir de agora você não pode entrar mais. Agora seu filho vai ficar com a gente. Eu lembro que eu fiquei ansioso naquela noite, andava pra lá, pra cá, e com um detalhe que eu não conhecia Jesus, né? Eu não tinha quem me apegar. Mas eu lembro que naquela noite, eu fiz a minha primeira oração. Eu clamei ao Senhor. Naquele momento de desespero. Assim como Jairo procurou Jesus, aquela noite também eu procurei a Jesus. Eu lembro que eu fiz uma promessa para Deus naquela noite. Que se Deus tirasse meu filho curado daquele hospital, o nome dele seria Milagre, sobre o nome dele, para comprovar que Deus fez um milagre na minha vida. E também prometi a Deus que cada ano que eu viver nessa terra, eu ia me abster de alguma coisa que assim eu gosto muito. E fiquei ansioso, deu 1h da manhã, acho que era por volta de 2h da manhã, a enfermeira veio, abriu a porta e falou, eu tô vendo que você não vai embora. Por que você tá aqui desse jeito? E eu falei que eu queria ver meu filho, pegar meu filho mais uma vez no braço. E eu lembro que aquela enfermeira foi como se fosse uma anja. Ela me pegou pela mão, me levou lá dentro do hospital, deixou eu ficar com o Miguel mais ou menos por volta de umas 2 horas. E foi a segunda foto que eu tirei do Miguel. Foi na mesma noite, depois de umas 6 horas que ele tinha nascido. Eu já estava lá na UTI, aguardando para fazer a cirurgia no dia seguinte. Mas vocês lembram que eu fiz uma promessa para Deus, né? Na verdade, não, uma promessa não, 2 promessas para Deus. Que meu filho teria o sobrenome de quê? Milagre. Tá aí, Miguel, Milagre, Santos, Mariola. É o nome do Miguel. Mas como que eu poderia cumprir uma promessa sendo que eu não sabia qual que seria o resultado? A oração que eu fiz ao Senhor foi, Senhor, se você tirar o meu filho desse hospital com vida, eu prometo que o sobrenome dele será Milagre. Para comprovar que o Senhor fez um milagre na minha vida. Mas no dia seguinte eles me deram um papelzinho, eu já fui lá no cartório, registrei o nome dele como Milagre. E para honra e para glória de Deus, cada dia que passava o Miguel se evoluía mais. Uma criança que ia demorar cerca de 40 dias para subir para o quarto, ele subiu com 20 dias mais ou menos, foi isso, Tânia? 20 dias ele subiu para o quarto com alta depois da cirurgia. A próxima foto agora foi depois da primeira cirurgia. Ele já estava na UTI, entubado. Na verdade, ele já estava sem o tubo. Eu lembro dessa noite. Uma noite anterior, eu tinha que voltar para Belo Horizonte, que eu precisava de trabalhar. E a Tânia falou assim, não vai hoje não, meu coração tá pedindo para você ficar essa noite. Fica essa noite, fica essa noite, fica essa noite. Eu falei, eu vou ficar mais essa noite, mas na outra noite eu vou embora. Eu lembro que a hora que eu fui visitar o Miguel nessa noite, eles já tinham tirado os tubos do Miguel, o Miguel já estava respirando sozinho, sem nenhum aparelho. Aquele caninho que está na boca dele era a sonda que ele alimentava pelaquela sonda, mas o tubo que fazia respirar já não estava mais. Eu lembro que o peitinho dele estava aberto. Imagina, gente, a gente vê um filho da gente com o coração aberto. Porque na primeira cirurgia que faz, eles não costuram o peito da criança, não. Eles abrem, colocam uma placa de silicone, porque se a criança for dar uma parada cardíaca, alguma coisa, fica fácil de animar o coraçãozinho direto no coração.
E a Tânia, todo dia que chegava, eu lembro, ela levantava aquele pano, eu falava, Tânia, não levanta esse pano não mexe nele não, que pode acontecer alguma coisa, deixa quietinho aí. A Tânia olhava, queria saber como que tava tudo. O Miguel foi pro quarto, foi evoluindo. E os médicos falaram que o Miguel não ia poder mamar no peito, porque não ia ter fôlego, né? Pra honra e pra glória de Deus, o Miguel mamou no peito até 3 anos. E o Miguel foi ganhando peso, passou 3 meses e meio, veio a segunda cirurgia, porque esse procedimento ele é feito por 3 cirurgias. É uma com 48 horas de vida, um por volta de 4 meses de vida e a última com 3 anos de vida, mais ou menos. A próxima foto vai mostrar o Miguel quando ele foi pro quarto. Aliás, você estava na UTI, mas já estava para subir pro quarto. Já estava melhor. Ah, tá certo. Desculpa, eu não tinha feito cirurgia. Não dá para ver, o bracinho dele era bem roxo, olha lá para você ver. Porque não tinha circulação no corpo, né? A próxima foto agora vai ser quando ele foi pro quarto. Aqui já estava no quarto depois da segunda cirurgia. Olha a diferença de uma criança. Ele estava magro, ele subiu pro quarto com 2,4 kg. Aí ele já devia ter mais ou menos uns 6 quilos, mais ou menos. E só mamava no peito da Tânia. Isso aí já foi depois da segunda cirurgia. Aí passou 3 meses e meio, nós fomos para casa. A Tânia ficou em São Paulo durante 3 meses e meio dentro de um hospital, sem sair na rua. E agora, com 3 anos, nós tivemos que voltar com o Miguel para o hospital para fazer a terceira e a última cirurgia, que é a próxima foto. Você já tinha 3 anos e meio. Essa foi uma cirurgia bem complexa. Eu lembro que eles fizeram um experimento com o Miguel para ver se ia dar certo, porque geralmente quando a criança tem 3 anos e meio, ela faz essa cirurgia, ela coloca 2 drenos, um do lado direito do pulmão e outro do outro lado do outro pulmão. Eu lembro que eles fizeram um experimento com o Miguel, eles colocaram só um dreno no meio do peitinho dele assim, e esse negócio complicou, ele deu infecção e começou a ter pneumonia, o pulmãozinho dele ficou cheio. E um detalhe que eu não poderia deixar de contar, ô Breno, volta uma foto, por favor. Uma semana antes do Miguel fazer essa cirurgia, sabe o que aconteceu? Nós estávamos no quarto e a médica passou lá e falou, ó, o Miguel vai fazer cirurgia esse final de semana no feriado. Era uma sexta-feira da Paixão. E eu lembro que todas as crianças, nós fizemos muita amizade com muita gente lá em São Paulo. Nós criamos vínculo como se fosse uma família. Nós temos contato com gente de lá até hoje. Tem uma pessoa que eu converso com ela todos os dias, ele é como se fosse um irmão para mim. Ele chama César, a esposa se chama Ju e o filhinho dele chamava Augusto. Aquela família, a gente era vizinho de quarto. E toda noite a gente encontrava, batia papo, um dava força pro outro. Eu lembro que todas as crianças que estavam naquele andar foi para cirurgia, menos o Miguel. Porque o plano de saúde não tinha liberado alguns aparelhos cirúrgicos que precisava para a segunda cirurgia do Miguel. Não tinha liberado. Eu lembro que a doutora que cuidava do Miguel, chama a doutora Sônia, ela foi no quarto e falou assim, ó, não vai ter cirurgia. A Tânia estava com as malas prontas para descer para fazer a cirurgia. E pela misericórdia, Deus não permitiu que o Miguel foi para aquela cirurgia naquela noite. A gente ficou muito chateado, porque a gente já tinha se programado para essa cirurgia. Mas sabe o que aconteceu, gente? Teve um surto de broncolite. Todas as crianças que fizeram a cirurgia naquela semana que o Miguel não foi fazer, todas elas vieram a óbito. Todas, não ficou uma. Todas morreram. Eles tiveram que trocar a UTI de lugar de tão contaminada que a UTI ficou. E para honra e para glória de Deus, Deus não permitiu que o Miguel foi nessa cirurgia. Aí a terceira cirurgia, aquela foto que eu mostrei, o Miguel foi para casa. E para medicina, o Miguel não ia poder mamar no peito, né? Miguel mamou no peito. Para medicina, o Miguel não ia poder correr, o Miguel não ia poder andar, o Miguel não ia poder ter uma vida normal, não ia poder jogar bola. O Miguel faz tudo isso. Essa próxima foto foi o dia da alta do Miguel. A gente indo embora para casa. E é isso, irmão. Naquela noite eu, como Jairo, orei a Deus, sem conhecer o Senhor. E eu não era batizado, não, nessa época, não. Eu me batizei em 2019. Eu conheci Jesus e realmente eu me entreguei verdadeiramente ao Senhor. Agora, o que eu tenho para falar para vocês nessa manhã, irmãos? Tenho certeza que Deus fez milagre na vida de cada um aqui. Tem muita gente aqui que pode contar um testemunho. Tenho certeza que todos aqui podem contar um testemunho. Não deixa de testemunhar desse Deus, não, irmão. E o que esse Deus fez por mim, eu não posso deixar nunca de trabalhar para esse Deus. Nunca. Enquanto Deus me der vida, eu vou pregar o amor dele, pregar o evangelho dele. Porque um dia ele me tirou das trevas, me trouxe para essa maravilhosa luz. E nessa manhã eu queria fazer uma pergunta para você, irmão. O que vocês estão fazendo para Cristo nessa terra? Será que verdadeiramente nós estamos querendo que Jesus volte mesmo? Ou nós estamos só brincando de ser cristão dentro dessa igreja? Se a gente pegar de Gênesis até Apocalipse,
O menor tempo que Jesus se dedicou foi para a igreja, de estar pregando dentro da igreja. Nosso dever como cristão é pegar lá fora, é pegar para os nossos amigos, nossos vizinhos, visitar os nossos irmãos, os nossos inimigos, ajudar o nosso próximo. Esse é um papel de um cristão, irmão. Eu nunca vou deixar de testemunhar desse Deus que eu sirvo, nunca, porque Ele fez maravilhas na minha vida e Ele quer fazer maravilhas na sua vida hoje também. Deus quer te libertar de tudo aquilo que te prende. Tudo que te prende, Deus quer te libertar nesta manhã. Ele tem um poder para fazer isso, basta apenas a gente crer, irmãos. Entregar a nossa vida ao Senhor. Salmo 37:5 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Uma criança que não poderia correr, está aí com 14 anos de idade, eu não sei quantos anos o Miguel vai viver. Espero que ele possa viver até Jesus voltar, porque está muito breve a volta de Jesus. Mas Deus fez uma maravilha na vida do meu filho, gente. Esse é um milagre. Para quem não acredita em milagre, está aí o milagre. 14 anos. E esse vídeo aí que tem agora vai expressar mais esse milagre. Uma criança que não ia correr, não ia pular, não ia jogar bola. Olha para vocês verem o que eles fazem, o que eles fazem em casa. Olha aí. Miguelzão, quem te curou, Miguel? Jesus. Amém? Esse é um milagre vivo, irmão. Se alguém tiver dúvida de algum milagre, vai lá em casa que eu vou mostrar para vocês o milagre que tem lá em casa. Miguel, Milagre Santos Mariola. Essa é a mensagem que o Papai do Céu preparou para nós nessa manhã. Que Deus nos capacite, nos use e que verdadeiramente nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Nosso irmão Edmilson vai louvar um louvor. E eu queria orar por você nessa manhã. Você que tiver o desejo no coração de ser liberto por alguma coisa que está te prendendo, você que quer ser curado por alguma enfermidade ou algum problema que você está passando, eu queria convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você nesta manhã. Assim como eu orei a Deus aquela noite para que Deus pudesse curar o meu filho, eu tenho certeza que Ele também pode curar você nesta manhã ou te libertar daquilo que está te prendendo, restaurar o seu casamento, sua casa. Eu não sei quais são os seus desafios nesta manhã. Eu não sei para quem que eu estou falando nesta manhã. Mas eu tenho certeza que Deus tem alguém aqui nesta manhã que está precisando de algum milagre, alguma maravilha. Amém. Eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar por você nesta manhã. Enquanto o nosso irmão cante, eu queria que você colocasse aí no seu pensamento o que você quer que Deus restaure na sua vida. Mas não esqueça de trabalhar para Cristo. Se a gente quer ser verdadeiramente cristão nessa terra, a gente precisa trabalhar para Cristo. Entregar a nossa vida na mão do Senhor, confiar nele e o mais Ele vai fazer. Que Deus nos abençoe. Enquanto o irmão louve aí, ore, peça a Deus aquilo que Ele precisa transformar na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos use nessa manhã. Amém. Assim como a graça do Senhor Jesus um dia me alcançou, eu tenho certeza que vai alcançar a cada um de vocês aí. Não porque o mérito seja meu, da oração minha, mas o mérito é do Senhor. É somente Ele que tem esse poder de nos curar, nos restaurar, nos dar a vida, fazer milagre em nossas vidas. Mas nessa manhã eu queria que você entregasse o seu coração ao Senhor, verdadeiramente. E que nós possamos dedicar mais tempo para a obra do Senhor. Nós precisamos pregar mais sobre o amor de Jesus. Nós precisamos para que Jesus volte logo, irmãos. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Esse mundo lá vai de mal a pior. Tudo lá vai acontecendo da noite para o dia. Mas que nós precisamos preparar a nossa casa, que a nossa casa esteja firmada na rocha. A rocha tem que ser Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus possa libertar a cada um aqui nesta manhã. Eu não sei de que precisa ser liberto ou aquilo que Deus precisa restaurar na vida de cada um. Mas eu queria convidar aqueles que puderem estender a mão para que nós possamos orar, para que Deus possa libertar todos aqueles que de alguma maneira vieram aqui na frente, né? Eu tenho certeza que cada um aqui tem alguma aflição, alguma coisa que precisa ser melhorada. Mas que Deus possa dar essa força a cada um de vocês. E que vocês breve vão estar testemunhando os milagres que Deus fez na vida de cada um de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos na Tua casa, Senhor. Senhor, ó Pai, eu sei que o Senhor tem poder de libertar tudo aquilo que precisa ser libertado na vida de cada filho Teu que está aqui nesta manhã, Senhor. Senhor, ó Pai, o Senhor me preparou nesta manhã, não porque haja mérito em mim, Senhor, mas pelo mérito do Senhor, porque foi o Senhor que morreu naquela cruz pelos nossos pecados, Senhor. Então, por favor, Senhor, restaure aquela vida que precisa ser restaurada nesta manhã. Liberta, Senhor, de qualquer vício, qualquer coisa que está prendendo alguém nesta manhã. Qualquer casamento que precisa ser restaurado nesta manhã, que o Senhor possa restaurar. Cada enfermidade que precisa ser curada, que o Senhor possa curar, Senhor.
Senhor, ó Pai, cada dificuldade que alguém está passando aqui, que o Senhor possa prover aquilo que a pessoa vai precisar, Senhor. Eu não sei expressar as palavras, mas o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Senhor, nos dê ânimo para ser missionário, Senhor. Hoje é um sábado missionário, que nós possamos verdadeiramente dedicar o nosso tempo para ser missionário do Senhor nesta terra, Senhor. Que ao sair daqui nós precisamos ter a nossa vida transformada, Senhor. Assim como Jairo teve um encontro com o Senhor naquele dia, Senhor. Aquele dia ele precisava que o Senhor curasse a filha dele, Senhor. E o Senhor atendeu o pedido daquele homem, Senhor. Porque ele tinha sinceridade no teu coração, Senhor. Ele creu, a palavra do Senhor fala que ele creu. Porque se ele não tivesse crido, o Senhor não tinha ressuscitado aquela criança, Senhor. Então que nós possamos verdadeiramente crer em Ti, Senhor. No Teu nome, Senhor, eu entrego estas pessoas que estão aqui no Teu altar nesta manhã, Senhor. Também entrego a Tua igreja, Senhor. Aos nossos olhos parece que ela vai desmoronar, mas nós sabemos que ela é a igreja que o Senhor escolheu, Senhor. Mas nós precisamos verdadeiramente entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Que nós possamos alicerçar a nossa casa na rocha, Senhor, para que ela não venha cair. Porque dias difíceis virão, mas o Senhor vai tomar conta de cada um. Então eu entrego mais uma vez cada um nesta manhã, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, e tudo isso eu lhe peço em nome e por amor de Jesus, e a igreja diz, amém, Senhor. Deus seja louvado.